Amém, amados? Podemos nos achegar aos nossos lugares para iniciarmos. Amém? Depois a gente coloca a nossa conversa em dia. Amém? Alô, alô, alô. Estão me ouvindo agora? Melhorou? Parece que está sem... O pessoal do fundo está me ouvindo? Sim? Amém, queridos? Podemos nos achegar aos nossos lugares. Pessoal que está nas classes lá embaixo, pessoal que está na rua, podemos tomar os nossos assentos aí para iniciarmos. Hoje a gente vai começar adorando ao Senhor, cantando sobre a fidelidade de Deus. Todos os dias com bênçãos sem fim. Queria começar dizendo aos irmãos o seguinte: nós vivemos num mundo que as promessas são quebradas, pessoas falham, e muitas vezes a gente se sente inseguro diante de circunstância, diante de acontecimento. Mas a Bíblia, amados, a Escritura, ela diz que o nosso Deus é fiel, Ele é longânimo, Ele é presente em todo o tempo, Ele nos cerca e conhece a nossa motivação, A fidelidade de Deus é diferente da nossa. Ela não depende de situações, não depende de sentimento. É um caráter eterno. Deus é longânimo. E Ele, a cada dia, Ele nos quer forjar da mesma forma, com a mesma longanimidade, a mesma perseverança. Vamos abrir em Deuteronômio 7:9. Deuteronômio 7:9. Ele diz o seguinte: Ele não muda. Quando Ele promete, Ele cumpre. Sua fidelidade é a base da nossa confiança. O que está dizendo nesse versículo? Sabei, pois, que o Senhor teu Deus é Deus, o Deus fiel, que guarda a aliança e a misericórdia. Ou seja, Ele não muda. Outro versículo que a gente gostaria de abrir também é Lamentações 3:22-23. Que diz que as misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos, porque as suas misericórdias não têm fim, elas se renovam a cada manhã. Grande é a sua fidelidade. E um último verso que eu queria também estar falando, em 1 Coríntios 1:9, que ele diz: Deus é fiel, pelo qual fostes chamados para a comunhão do seu Filho Jesus Cristo, nosso Senhor. O que a gente podia falar de aplicação prática disso, Quando a gente enfrenta incerteza, amado, primeira coisa, se lembrar das promessas de Deus, que Ele nunca falha, Ele é fiel para cumprir. O que nós precisamos é confiar nisso. E a fidelidade do Senhor nos inspira a sermos fiéis na nossa vida diária. Não é nessas 2 horas que nós estamos aqui juntos só. Compromisso, relacionamento, tudo aquilo que a gente assume durante a semana. E outra coisa, cultivar a gratidão diária, reconhecendo a mão fiel de Deus nas pequenas e nas grandes coisas. Aquilo que às vezes a gente acha que não é importante, mas para Deus é importante, porque Ele é fiel em tudo. A gente às vezes quer atalhar, mas Deus não atalha. Ele é fiel em tudo. Amém? Vamos ficar em pé? Senhor nosso Deus, nosso Pai, nós te agradecemos por esse tempo que estamos aqui reunidos para celebrar o Teu nome e te adorar, Senhor. Oh Deus, em nome de Jesus, abençoa as vidas, abençoa aqueles que estão
assistindo agora, que eles participem com o coração também, Senhor, sendo movidos em Ti, Pai, a Te louvar, a Te bendizer, reconhecer o Teu senhorio e a Tua salvação todos os dias, em nome de Jesus. Aleluia. Celeste, pleno poder aos teus filhos dará. Mudaste como nunca voltaste.
Aleluia. Pela fé no Filho de Deus, sou vencedor. Declare isso pro teu querido. Amém. Todo mal afasta de mim, Cristo Senhor. Diga para ele, tudo podes em Jesus. Fale para ele. Tudo podes em Jesus, teu fiel e bom pastor. Digno é de receber todo louvor. Diga para ele, pela fé no Filho de Deus és vencedor. Pela fé no Filho de Deus és vencedor. Todo mal afasta de ti, Cristo Senhor. Diga para ele, tudo podes. Tudo podes em Jesus, teu fiel e bom pastor. Digno é de receber todo louvor.
Exaltai ao nosso Deus, exaltai ao nosso Deus, exaltai ao nosso Deus. E prostrai-vos aos teus pés, pois só Ele é santo. Reina o Senhor, reina os povos, reina o Senhor, reina os povos. Ele está entronizado acima dos querubins. Reina o Senhor, reina os povos, reina o Senhor, reina os povos. Ele está entronizado acima dos querubins. O Senhor é grande em Sião, o Senhor é grande em Sião, o Senhor é grande em Sião, sobre modo elevado, acima de todos os povos. Reina os povos, reina o Senhor, reina os povos. Ele está entronizado acima dos querubins. Reina o Senhor, reina os povos. Reina o Senhor, reina os povos. Ele está entronizado acima dos querubins. Exaltai ao nosso Deus, exaltai ao nosso Deus, exaltai ao nosso Deus e prostrai-vos aos seus pés, pois só Ele é santo. Reina o Senhor, reina os povos, reina o Senhor, reina os povos. Ele está entronizado acima dos querubins. Reina o Senhor, reina os povos. Reina o Senhor, reina os povos. Ele está entronizado acima dos querubins. Exaltai ao nosso Deus, exaltai ao nosso Deus, exaltai ao nosso Deus. E prostrai-vos aos teus pés, pois só Ele é santo. Ao nosso Deus, exaltai ao nosso Deus, e prostrai-vos aos teus pés, e prostrai-vos aos teus pés, e prostrai-vos, e prostrai-vos aos teus pés, pois só Ele é santo. Minha alma engrandece ao Senhor.
enchido nossas vidas. Tem enchido nossas lâmpadas com o óleo do Espírito. Tem feito sua vide florescer. Tem enchido nossas lâmpadas com o óleo do Espírito. Tem feito sua vide florescer. Santo és, Senhor. Senhor. As vestes reais enche o templo, adoradores celestiais cercam teu trono e unidos a
Aleluia, Senhor. Queremos reconhecer, ó Pai, a Tua soberania, Senhor. Aleluia. Somos propriedade Tua, Senhor. Nossas casas, o nosso coração, o nosso louvor, os nossos projetos, Senhor. Aquilo que a gente tanto almeja, Senhor. Queremos colocar diante de Ti, colocar aos Teus pés, Senhor. Coloca, Senhor, sobre nós a Tua direção, a Tua sabedoria, Senhor. Ó Pai, traz uma palavra poderosa realmente, Senhor, para que sejamos tocados, sejamos levados a Te conhecer mais nessa manhã, Senhor. Ó Pai, para realmente seguirmos, ó Pai, perseverante até o final do combate, Senhor. Aleluia. Em nome de Jesus, para sermos uma família de muitos filhos semelhantes a Jesus. Aleluia. A sermos discípulos e fazermos discípulos para adorar o Teu nome, Senhor. Em nome de Jesus. Aleluia. Amém, amados. Podemos nos assentar. Amém. Bom dia, irmãos. O Senhor está assentado num alto e sublime trono. Amém? Como nós cantamos aqui, adoradores celestiais cercam o Teu trono. E nós, nessa manhã, nos juntamos a essa adoração que acontece ali diante do trono do Senhor. E por causa do sangue de Jesus, eu e você e eu, todos nós, temos acesso à sala do trono. Isso aí é impressionante, isso aí é um negócio incrível. E isso move a vida daquele que crê. Amém? Por isso nós somos alegres, por isso nós vivemos em unidade, na santa presença do Senhor, porque Ele é merecedor de toda nossa adoração, atenção, né? E por isso nós estamos aqui. Amém? Então, se o próximo final de semana já é... Não é. Então, próximo final de semana normal, tá bom? Reunião aqui no sábado com as crianças e os adolescentes às 5 da tarde. E o culto no domingo de manhã, às 9h30, tá bom? E hoje a gente tem aqui uma missão boa, mas também um pouco pesada pra gente, né? Hoje é o último culto que a Sandra e o Mark estão aqui com a gente, né? Nessa temporada, né? Né? E nós fomos muito abençoados, né, por todo esse período. Voltou? Amém. Aí sim. E nós fomos muito abençoados por esse período que vocês estiveram aqui com a gente, né? Vocês abençoaram muito a igreja. Foi um tempo muito gostoso de comunhão, né, de conhecermos melhor uns aos outros, né? E a gente queria chamar vocês aqui na frente, para a gente estar orando por vocês, abençoando. Eu falei com eles, né? Na verdade, foi um tempo muito alegre, né? Alegre. Eles estarem aqui conosco foi divertido. Foi divertido porque a gente fala o português e o Mark fala o inglês conosco e a gente se entende. Eles participaram das atividades da escola bíblica de férias, né? Foram participantes, participaram do nosso grupo caseiro, né? E foi muito bom, foi uma alegria para a gente. Foi uma alegria para a gente. Nós sentimos que Deus ministrou alegria no nosso meio. Amém? Acho que quem conviveu um pouco com o Mark, o André, que conversou bastante com ele, né? E os meninos aqui também, eu vi as crianças, né, querendo se comunicar com o Mark, né? Uma coisa impressionante. E eu creio que Deus
ele ministrou alegria na nossa vida com isso, né? A alegria do Senhor. Até andei postando no WhatsApp da Peniel, né? Da alegria do Senhor. Essa é a alegria do Senhor. A alegria do Senhor não é porque ganhamos um carro novo, ou compramos uma casa, ou arrumamos um emprego. É muito mais do que isso. Porque a nossa alegria é no Senhor Jesus. Amém? Nas coisas que Ele faz nos corações. A obra do Senhor acontece no coração. Então, eu falei, nós queremos orar aqui com o Mark e com a Sandra, porque é o último domingo que eles vão estar aqui conosco, né? Eu queria chamar eles aqui, né? Vamos mandar de volta para casa, né? De volta para casa, é um pouquinho longe, a Austrália, né? A gente nunca imagina essas coisas, mas como Deus é poderoso para esticar os nossos laços de amizade, né? Eu acho que muita gente aqui né, foi abençoado, né? Amém? Então, vamos orar aqui. Quer falar alguma coisa? Pode. Aí você traduz para nós. Bom dia, irmãos. Já vou passar para ele rapidinho. Mas assim, né, vocês também ministraram muita alegria para nós, né? Foi uma benção estar esse tempo aqui presencial, né, com vocês. E é muito grandioso, né, caminhar com a Igreja de Cristo, pessoas que são de fé, né, tementes. Isso nos encoraja a nossa fé, e mesmo estando lá longe, a gente caminha junto, né? Essa é a nossa esperança viva, nossa força. Agradecemos muito a vocês. E vem nos visitar lá. Pode vir. You're going to have to translate. Well, I'd like to thank everyone for making us so welcome. We've felt like we're part of your community from the very start. You're very open and warm, so we thank you, and we feel like this is our church. We're going back to Australia, and we're looking forward to worshipping there, but we really hope and pray that we'll be back again to see you again. It would be lovely. So thank you very much. God bless. Ana, ele falou que muito obrigado vocês receberem a gente com muito carinho, né? Que foi um tempo muito bom, e que a gente volta para lá, mas esperamos voltar logo também, para estar aqui com vocês. Obrigado pelo carinho de todos. Amém? Obrigada, irmãos. Obrigada. Salvo um dia que nós encontramos com ele à noite, eu fui toda, falei assim, não era, fui falar good night, errei lá o inglês, né, desculpe, mas foi um tempo muito bom. Como o Marco falou aqui, fiquei feliz com a participação deles, com a disposição, né, de estar ali presente nas atividades, e graças a Deus pela vida deles. Que Deus abençoe as suas vidas, abençoe a igreja, os irmãos na Austrália, os pastores, aquelas pessoas que dirigem a igreja lá, e cada irmão leva o nosso abraço para eles. Amém? Estenda sua mão. Amém. Amém.
Louvamos a Ti, Pai bendito. Mais um dia que o Senhor nos acrescenta, mais um dia de vida que o Senhor acrescenta para nós. Mas este momento de podermos estar juntos aqui, adorando ao Teu santo nome, também Te louvamos por isso. E Te agradecemos pela vida de Mark e de Sandra, que o Senhor os trouxe, o Senhor os alcançou, o Senhor tem a história da vida deles que o Senhor conhece, tudo aquilo que tem acontecido, como eles conheceram a Ti, estão servindo nos lugares onde eles têm convivido. Pai, nós Te louvamos por isso. Quando olhamos para essa situação, vemos que o Senhor atua sobre a Tua igreja na face da terra. É visível aos nossos olhos o Teu cuidado para com os Teus filhos. E então nós queremos abençoá-los, para que eles possam voltar lá para a sua casa, para o meio onde eles convivem, com os irmãos que eles convivem lá na cidade de Sydney. No nome do Senhor Jesus, nós rogamos por eles. Amém. Que o Senhor possa dar-lhes uma viagem tranquila, debaixo da Tua graça, do Teu cuidado. Que o Senhor guarde-os com saúde, com disposição. Mas, Pai, principalmente com a Tua presença. Sejam cheios do Teu Santo Espírito. E em todos os lugares por onde passarem, tudo aquilo que eles tocarem. Como o Senhor disse para Josué, onde ele plantasse, onde estivesse a planta dos seus pés. Onde estiver a planta dos pés de Mark e de Sandra. Haja graça, haja manifestação da Tua presença. E pessoas e histórias sejam mudadas. No nome do Senhor Jesus, os abençoamos, Pai, para que vão em paz, debaixo da Tua graça. Amém, Senhor. Amém, Senhor. Rogamos, Pai, pelos Seus filhos que ficaram lá, Senhor. Amém. Pai, que o Senhor continue movendo e fazendo a Tua obra nos seus corações, Senhor. Nós oramos, crendo, Senhor, que o Senhor fará tudo aquilo que nós temos orado por eles lá, Senhor. Amém. Em nome de Jesus, Senhor. Amém, Amém, Senhor. Amém. Amém, Senhor. Amém. Quem que vai? Vai. Na quarta-feira, chegou a falar, Celcinho, com o seu grupo? Eu tinha conversado com o Celcinho, e na quarta-feira a gente uniu os dois grupos, nosso grupo, né, o grupo. Mas também, se você quiser participar, na quarta-feira nós vamos reunir aqui nosso grupo, né? O grupo do Roberto, o grupo do Celcinho, da Ana, da Fernanda. E a gente pode reunir aqui, fazer aqui. Eu falei com o Mark e com a Sandra, e a gente fazer nossa reunião caseira aqui, aqui no salão. Tá bom? É você? Quem que vai? Quem que vai? Não entendi. Pela fé. Vai cantar pela fé. Filho de Deus. Amém. Então vai. Senhor, nós esperamos em Ti, Senhor. Nosso coração, nós sabemos, Pai, que nosso coração são supridos, Pai, pela palavra da fé. Amém. Pela palavra do Senhor. Sim, Deus. Por aquilo que o Espírito Santo ministra na Tua igreja, conforme a Tua vontade, Senhor. Sim, Pai. Nós rogamos nesta hora, Senhor, Pai, que o Senhor esteja, Senhor, falando, Senhor, sim, ministrando sobre nós através da vida do Wagner, Senhor. Nós Te glorificamos e nos rendemos a Ti nesta manhã mais uma vez, Senhor. Amém. Em nome de Jesus, Pai. Amém.
Amém. As crianças já foram? Eu não vi. Já? Eu não vi. Amém. Um aviso antes. Ninguém saia correndo assim que nós terminarmos, que nós vamos fazer uma foto panorâmica aqui, né, de todos nós, para Sandra e Mark levarem como lembrança desse tempo, tá bom? Então, Jonatas está mais próximo, aí não deixa ninguém sair, tá bom? Pega uma corda, alguma coisa. Amém. Então, estava acompanhando as últimas mensagens que os irmãos foram trazendo aqui, e todas elas versaram sobre diria talvez o mesmo tema, né? Jamê esteve aqui com os irmãos, falou da obra de Deus através da igreja, falou do trabalho de Deus na vida dos filhos para serem discípulos e coisas assim. Isaac veio e trouxe a estrutura, fundamentou o nosso chamado, deu estrutura ao nosso chamado, para o nosso trabalho, aquilo para o qual nós estamos na terra. Marcos bateu, desafiou-nos também a respeito disso, de sermos uma igreja que, como igreja atuante no nosso meio. E Celso, semana passada, trouxe um desafio, né? Como é que era o desafio? Que ficou bem marcado do cumprir o nosso chamado, né? Foi bem interessante. Então, eu creio que não deve haver alguma dúvida na nossa mente, no nosso coração, sobre isso, né? Nós somos chamados a isso. O Senhor tem empregado o seu poder sobre as nossas vidas, tem nos guardado, direcionado, trabalhado as nossas vidas, para que a gente cumpra a missão que Ele deixou para nós, para a gente viver aqui nos dias em que estamos deste lado da eternidade. Eu queria voltar, né, então, baseado nisso tudo, né, naquela minha linha de chão de fábrica, primeira carta de Paulo aos Tessalonicenses, queria falar um pouco a respeito atuando dessa forma, né, como precisa ser, algumas coisas que estão registradas aqui. Como precisa ser o nosso comportamento como filhos de Deus, como discípulos, né? As coisas que precisam acontecer nas nossas vidas, coisas. Eu tenho assim perguntado a Deus, né, dentro do coração, aquele aspecto de que a palavra nos mostra, nos ensina que é o Senhor que faz todas as coisas em nossas vidas. É o poder dEle, é o Espírito Santo que está em nossas vidas, que nos capacita, tal, né? E a minha pergunta é, e daí? E depois disso, o que me cabe? Onde é que eu estou envolvido? O que o Senhor espera de mim como resposta a tudo isso que o Senhor procura fazer? Eu estava ouvindo
o testemunho de Mark e Sandra, eles estavam falando que eles participavam de uma congregação lá na Austrália, de um grupo cristão, até que aposentou o pastor, que se aposentou, e veio um pastor jovem no lugar. E esse pastor jovem trouxe o evangelho progressista para aquele lugar. E eles não puderam dar continuidade naquele ambiente porque aquelas pessoas, aquelas lideranças que estavam ali, se desviaram do propósito de Deus, do processo da palavra de Deus. Começaram a fazer as interpretações modernas e não dá para a gente andar num lugar que se desvia de Cristo, da sua palavra, da fundamentação bíblica, né, para a vida cristã. Começam a fazer essas firulas modernas para levar os irmãos a se adaptarem à sociedade, né, para serem aceitos no meio social, essas ideias extravagantes que não estão na Bíblia. Então, nós precisamos sempre seguir a palavra de Deus na sua essência, nada de invencionice. Né? Então, como eu preciso enxergar a palavra no meu dia a dia? Porque uma coisa é aquilo que o Senhor faz em nós, o poder de Deus se manifestando. Uma das coisas que Isaac colocou também, que foi bem importante na mensagem que ele trouxe, ele diz assim: nós precisamos nos encher da palavra. A palavra precisa ser contundente, precisamos ter muito da palavra de Deus para que o Espírito Santo tenha ferramenta com a qual ele vai nos convencer, nos corrigir as nossas falhas de comportamento e coisas assim, nos direcionar. Então, se nós não tivermos a palavra, se nós não formos cheios dela, e é aquela situação, né? Eu vi um videozinho curtinho de um pastor presbiteriano comentando assim que alguém falou para ele: olha, você vem e você prega toda semana e passou 2 dias, as pessoas esqueceram do que você pregou, né? E aí ele falou assim: olha, tá certo, as pessoas realmente esquecem. Agora tem o seguinte, minha esposa faz refeição para nós lá em casa, fizeram 40 anos já que somos casados e tal, e em torno disso, tal, não lembro o número. E todo dia ela fez uma refeição e nós comemos daquilo. E por causa da refeição que ela fez no dia a dia, nós estamos vivos. Eu não lembro mais das refeições que ela fez, mas eu estou vivo por causa delas. Então, a palavra de Deus que nós recebemos juntos, eu posso até esquecer do formato, da coisa e tal, mas essa palavra está dentro da minha mente, está dentro do meu coração. E o Espírito de Deus trabalha com ela dentro de nós, e por causa disso, a gente toma decisões no nosso dia a dia, 10, 15 anos depois que ouviu determinadas palavras, baseado naquilo. Porque eu aprendi daquilo, o Espírito Santo teve instrumentalidade para atingir e trabalhar nossas vidas. Então, como que é importante eu ter a consciência do meu chamado, mas também eu preciso ter o meu comportamento do dia a dia, né, as coisas que a palavra de Deus me ensina, me orienta, para que essa palavra, para que o meu jeito de atuar no meio da sociedade seja sadio,
para que não aconteça aquela história de falar dizer uma coisa e praticar outra. Isso não dá credibilidade àquilo que eu falo. Amém? Então, aqui na primeira carta que Paulo escreveu aos Tessalonicenses, no capítulo 5, quero ler um monte de versículos aqui, tá bom? Então, esses dias eu fui fazer exames, né? Na clínica para fazer a cirurgia de catarata, né? Então, por isso que eu não estou mais enxergando direito, tá bom? Eu preciso fazer essa cirurgia para poder enxergar o que está escrito aqui. Então, a partir do verso 1, diz assim: irmãos, no que se refere a tempos e às épocas, não há necessidade de que eu lhes escreva, porque vocês sabem perfeitamente que o dia do Senhor vem como ladrão à noite. Quando andarem dizendo paz e segurança, eis que lhes sobrevirá repentina destruição, como vêm as dores de parto à mulher que está para dar à luz, e de modo nenhum escaparão. Então aqui ele está falando de compreender tempos e épocas, né? A sequência vai falar a respeito da expectativa grande que deve existir nos nossos corações pela vinda do Senhor. Eu tenho, assim, observado na Bíblia, quando você vai lendo, a palavra de Deus, ela sempre tem condicionais, né? No Velho Testamento, principalmente, tem muito disso, né? Se atentamente ouvires esta palavra, andar com ela no teu coração, o Senhor fará isso, fará aquilo, né? Deuteronômio 28, 29. Então, você sempre encontra essa situação na palavra de Deus. E outra coisa que a gente sempre encontra é que a vida deste lado da eternidade, durante a fase onde o pecado ainda reina sobre a humanidade, ela não é fácil, não é simples de viver, né? Acho que é em Romanos lá que está dizendo assim que eu preciso ter uma consciência de que essas coisas difíceis pelas quais estou passando não tem, assim, em comparação com aquilo que está proposto. Você sempre vai encontrar essa situação. Nós vivemos situações, a convivência no meio da sociedade, os problemas com saúde sempre que nos atingem, né? Eu, há pouco tempo atrás, enxergava bem melhor. Agora, entende isso? Mas isso sempre contrasta com aquilo que há de vir, aquilo que é eterno, aquilo para qual para onde estamos caminhando. Isso aí, a palavra sempre vai assim trazendo diante de nós que pode ser que durante este tempo aconteçam dificuldades, mas o Senhor tem proposto para nós alguma coisa que não dá para imaginar, que é a vida eterna na presença dEle. Então a gente sempre encontra isso. Eu sei também que mesmo durante este tempo, o Senhor nos propõe vitórias e vida plena e algo assim. Não estou propondo vida de coitadinho, não é disso que eu estou falando. Que não é para isso que somos chamados. Somos chamados para viver em vitória, dentro daquilo que o Senhor propôs para nós. Mas existem situações pelas quais vamos passar dificuldade. E esse texto aqui, do capítulo 5 aqui, Paulo está falando, olha, vai acontecer. Existem dificuldades, acho que no capítulo 4,
no capítulo 4, ele fala para confortar o coração quando a gente perde alguém, o processo de luto e coisas assim. Tem coisa pior do que perder alguém querido? O luto é a coisa mais dolorida que existe. É horrível passar por esse momento. Sem perspectiva da eternidade, disso que nós estamos, aquilo que o Senhor está nos propondo, né? Eu estava ouvindo, assim, meditando aqui nesse último cântico, fala, vejo o Senhor, tal, é aquela visão da presença de Deus. Todo mundo que foi alcançado, que creu no Senhor Jesus para a sua salvação, estão diante do trono. É uma visão fantástica, um negócio assim que deve nos atrair. É para isso, né? Então, aqui ainda há limitações, as nossas dificuldades, mas o nosso chamado é a isso, né? Ao cumprirmos o nosso tempo por aqui, estarmos na presença eterna do Senhor, e num dia tudo isso se encerra, o Senhor Jesus complementa este tempo. Ontem eu estava lendo uma coisa no jornal que está falando que lá em Israel estão se preparando para fazer o sacrifício da novilha vermelha. Tem todo um aspecto profético por detrás disso. Há um grande perigo que existe ao fazerem isso, de que todos os inimigos de Israel se levantem contra eles, porque eles vão construir um novo templo sobre o domo da rocha, e há uma confusão toda para acontecer, mas tudo isso encaminha para o fim, e vamos ter essa vida na eternidade. Isso que, se a gente não enxergar isso, a gente começa a entrar em conflito existencial, depressão, seja lá o que for, porque a vida na Terra não é simples, né? Aí, ele segue a partir do verso 12, ele fala assim: irmãos, pedimos que vocês tenham em grande apreço os que trabalham entre vocês, que os presidem no Senhor e os admoestam. Tenham essas pessoas em máxima consideração, com amor, por causa do trabalho que realizam. Vivam em paz uns com os outros. Então, aqui estamos advogando em causa própria, né? Então, acho que não precisa muito explicar isso, né? Que está escrito, dá para a gente. Como que é importante a gente ter essa compreensão de que Deus coloca sobre as nossas vidas irmãos que Ele separa para isso, para nos ajudar, para nos admoestar, para nos conduzir, né? Nos amparar, corrigir. Então, nem sempre é gostoso, né? Esse processo com a convivência, com o pastoreio, com coisas assim. Tem momentos difíceis, tem momentos que é de grande alívio, mas tem momentos difíceis também, nós convivemos com isso, mas o Senhor tem colocado, eu sei, tem pessoas sobre a minha vida, e eu sei. Eu sei como que eu reajo muitas vezes, né? As direções e coisas assim. Mas a Bíblia me orienta, a palavra de Deus me exorta a ter em grande consideração esses irmãos que Deus tem colocado para proteger a minha vida, para que eu não entre em caminhos que me levem a
perda, né, a destruição da minha vida, e eu posso perder a vida em Cristo, perder essa eternidade que Deus tem prometido para nós, se eu não for corrigido nos meus caminhos. Por isso a importância de nós termos esses irmãos sobre nós. Também exortamos vocês, irmãos, a que admoestem os que vivem de forma desordenada, consolem os desanimados, amparem os irmãos, os fracos, e sejam pacientes com todos. Esse versículo 14 aqui, ele dá um contexto assim de cuidados, né? Primeiro ele fala para admoestar o que vive de maneira desordenada. Se você virar a Bíblia, uma página aí da sua Bíblia, no capítulo 3, aí, do 2 Tessalonicenses, no verso 6, ele fala assim: irmãos, em nome do nosso Senhor Jesus Cristo, ordenamos a vocês que se afastem de todo aquele irmão que vivem de forma desordenada e não segundo a tradição que vocês receberam de nós. Então parece ser bem contundente essa exortação, porque ele diz, admoestem. Então há uma necessidade de se buscar ajudar aquele que está vivendo de maneira desordenada, para que ele não se perca. Mas se ele permanece teimoso e insiste em andar em caminhos, né? Aí logo para frente ele diz, ó, é o seguinte, com esses daí eu ordeno que vocês não andem mais. Vejam que radicalidade que existe nessas questões. O perigo de não recebermos a demonstração se de alguma forma a gente não tiver acertando o caminho. Eu sei que é bem complicado isso, né? Um momento difícil para as pessoas. A gente encontra situações assim. Infelizmente, é um grande problema, é um grande perigo que qualquer um de nós pode correr. Mas se eu atentar, se eu tiver um coração quebrantado para receber a ajuda, a demonstração, o Senhor vai me amparar, vai corrigir, vai sarar minha vida e eu tenho sequência. Mas ele não para nisso, porque ele diz assim, consolem os desanimados. Acho que é Isaías, deixa eu ver aqui que eu estou enxergando pouco. É Isaías 35, verso 4. Projeta para mim aí que eu não vou, vai demorar para eu achar. Dizeis aos turbados de coração, sede fortes, não temais, eis o vosso Deus, com vingança virá, sim, com a recompensa de Deus, ele virá e vos salvará. Esse termo turbados aí, pegar em outras versões, vai falar desse desanimados. Porque desânimo é um processo que pode acontecer na vida das pessoas. As situações lá eu acho que é em Provérbios, que fala que a esperança que se adia faz adoecer o coração, né? É um processo psicológico. A gente está vivendo em ambientes de pressão e tensões, e seja lá o que for. E é fácil que a gente se desvie, que a gente desvie os nossos olhos do Senhor Jesus, no meio das tensões e pressão. A gente cria expectativas em lugares onde não devo criar, onde está errado colocar expectativa. Se a minha expectativa se desvia do Senhor Jesus, ela passa a estar em homens, em pessoas,
eu vou me frustrar. Eu só me frustro quando eu coloco expectativa naquilo onde eu não devo. Porque é certeza que as pessoas vão falar comigo, situações vão acontecer, e eu vou desanimar. E o Senhor, a orientação que Ele dá aqui, ó, diz aí para quem está desanimado, eu estou aqui, olha para mim, é comigo, você não precisa olhar de lado. O seu coração precisa estar firmado em mim, é aqui. O caminho é o Senhor Jesus. Amém? E fala também para amparar os fracos. Lá em Romanos, capítulo 15, verso 1, o capítulo 15 de Romanos fala dessa situação do fraco. De ser fraco, né? O irmão que está fraco na fé ou algo assim. São situações que também são situações que existem. Nós passamos por momentos difíceis, as tribulações da vida podem nos enfraquecer. Existe essa. E a orientação que a Bíblia traz para nós, é para que a gente, quem está do meu lado, amparar os fracos, estar me sustentando, me ajudando. Então, percebam que são situações que nós podemos passar, que existem, e que nós, como igreja, precisamos enfrentar essas situações, para nós podermos cumprir o nosso chamado. A partir daí, começa uma série de ordenanças bem simples. Falam assim: tenham cuidado para que ninguém retribua. Tá difícil. Aos outros mal por mal. Pelo contrário, procurem sempre o bem uns com os outros e o bem de todos. Estejam sempre... Bom, ninguém retribua mal por mal. A coisa mais fácil que existe é a vingança, né? Cada um de nós traz a vingança na ponta da língua. A primeira reação minha é a vingança. Mas é a minha natureza que precisa ser domada, né? O espírito é aquele lado da minha vida pecaminosa que precisa morrer, como diz lá em Gálatas, né? Fazei, pois, morrer vossa natureza terrena. Então, quando essa minha natureza manifesta, Inês precisa me ajudar. Cala a boca, né? Ela não fala cala a boca. Quieto aí, onde já se viu. Me ajudar a não retribuir mal por mal, porque o Senhor Jesus falou, olha, bateu numa face e dá a outra. Esse é a resposta do cristão, do discípulo do Senhor Jesus. Esse é o procedimento do discípulo do Senhor Jesus, que está orientado, capacitado pelo Espírito Santo, com a palavra de Deus dentro das nossas vidas, porque nós conhecemos essa ordenança e, portanto, o Espírito Santo vai nos guardar nisso, nos conduzir nisso, às vezes providenciar algumas situações, como se ficou muito difícil de a gente aprender esse conceito naturalmente, vem alguma situação de vida que a gente não espera para que aprendamos a fazer isso. Aqui atrás falou de ser pacientes. Paciência não é natural em nós. Eu não tenho um pingo. Eu lido com isso.
Quando vocês me virem atuando com paciência, pode saber porque que é o Espírito de Deus que conseguiu um milagre aí. Dá para entender? Então, a parte que nos cabe é procurar viver essas situações. Aí ele diz: estejam sempre alegres. É fácil, é simples isso? Por que a gente tem dificuldade em viver sempre alegre? É porque a gente coloca nossas expectativas em coisas que não tem sustentação. Porque a minha vida está em Cristo. É Cristo quem me traz satisfação. Ontem nós ouvimos uma mensagem do Tony lá na reunião, lá em Valinhos, trabalhando com esse aspecto. E tem no YouTube, a gente pode passar para vocês, dá 50 minutos mais ou menos, uma mensagem tremenda, falando dessa questão. Em todas as situações, ele vai pegando vários versículos tal, e fala: olha, nós só vamos ser completos em Cristo. Então, ser alegre é por causa de Cristo. E se nossa vida não tiver arraigada, Jesus é Senhor, totalmente dono das nossas vidas, nós não vamos conseguir ser alegres em todas as situações. Aí diz: orem sem cessar. Está aí essa postura de oração, É uma postura de ligação com Deus em tempo integral. Você pode estar trabalhando, fazendo coisas e tal, mas ligado com o Senhor. Esse é um lugar de viver diante dele sem cessar. E se a gente estiver nesse lugar, o inimigo não encontra brecha para lançar seus dardos inflamados contra as nossas vidas. Em tudo deem graças, porque esta é a vontade de Deus para vocês em Cristo Jesus. Essa postura de gratidão, coração grato. Isso até existem coaches aí, psicólogos que fazem palestras e coisas assim, alertando para isso, Se você aprender a ter um coração grato, sua postura, seu comportamento, sua vida é uma vida de gratidão, você vai aprender a conhecer a vontade de Deus. A vontade de Deus é que a gente tenha isso, o desafio a essa postura de gratidão. Nessa circunstância, Tony falou assim ontem: vocês gostam de andar com gente que vive reclamando? Porque reclamação é uma situação, vivo reclamando porque eu estou carente de alguma coisa. E se eu estou carente, eu não estou em Cristo. Porque o Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Toda a provisão de Deus para a minha vida está em Cristo. Então eu não vou ter carência. E se eu não estou em carência, eu não tenho do que reclamar. Percebe as coisas como são aparentemente são simples de compreender. Mas como a gente tira o olho de Cristo, tira o nosso foco de vida do Senhor Jesus, então a gente começa a se enroscar nas coisas aqui da terra. Não apaguem o espírito, não desprezem as profecias.
Examinem todas as coisas, retenham o que é bom, abstenham-se de toda forma do mal. Então aqui, não apagar o Espírito Santo é o poder de Deus, é o Senhor, é aquele que exerce o poder de Deus nas nossas vidas. Eu não posso, se eu perder esse ponto, lá em Efésios fala, não entristeçais o Espírito, porque o Espírito é muito sensível. Então esse conflito, essa decisão que precisa acontecer na minha vida, se eu vou seguir a minha alma ou o meu espírito, se eu vou seguir a minha carne ou o meu espírito, que acontece todo dia, eu vou partir para vingança, eu vou partir para quebra da paciência, ou seja lá, qualquer uma dessas orientações, se eu faço a opção por andar por caminho diferente, o Espírito Santo tem que tirar a mão, porque ele é sensível, ele não anda em ambiente de pecado. Minha decisão é pelas coisas de Deus. Isso é uma forma de manter o Espírito em ação nas nossas vidas. Não desprezar as profecias. Nós vivemos dias difíceis, porque a palavra de Deus, ela tem muita gente interpretando de múltiplas formas. E esse é o grande perigo, né? Às vezes a gente ouve uma mensagem que está distorcendo. Então essa é uma situação que eu preciso deixar de lado. Mas há uma palavra que é real, que é fundamentada na Bíblia, naquilo que Deus tem trazido para nós historicamente, né, que a gente tem aprendido desde a tenra-idade, de coisas assim. Isso precisa ser a base sobre a qual eu faço as decisões. E ele diz aqui para examinar o que é bom e reter o que é bom nas coisas que a gente ouve. Às vezes a gente ouve algumas coisas meio estranhas por aí, mas no meio do assunto existem algumas verdades, né? Então, nós lidamos nos nossos dias com um segmento cristão, tal, segmento da religião, vamos chamar, e eles chamam das doutrinas de prosperidade. Quando a gente pega alguns aspectos do que diz ali, são reais, né? Você pega vários textos que são reais, são verdadeiros e pelos quais nós devemos nos pautar. O problema é que eles pegam só um pedaço do negócio e não pegam a doutrina completa, né? Então, essa é uma forma de distorcer a palavra de Deus. Amém? E o mesmo Deus da paz os santifique em tudo, e que o espírito, a alma e o corpo de vocês sejam conservados, íntegros e irrepreensíveis, na vinda de nosso Senhor Jesus Cristo, fiel àquele que os chama, o qual também o fará. Amém? Então, o mesmo Deus da paz nos santifique em tudo. Esse é o nosso caminho, para que nós possamos ser essa igreja, sermos igreja do Senhor Jesus, para cumprir tudo aquilo que os irmãos têm ensinado nessas últimas reuniões que nós tivemos aqui. Eu preciso cumprir isso. O que nos foi ensinado vai nos preencher determinadas coisas, na medida em que nós estivermos trabalhando aquilo que nos foi ensinado, procurando viver conforme o padrão bíblico para as nossas vidas, vai acontecer alguns milagres que a gente talvez não conheça. Sabe, eu creio e já vi, sei como é, que
que toda vez que a gente está cumprindo o chamado, há algo sobrenatural de Deus sobre nós. Um nível de satisfação que não vai alcançar aquele que não se dispuser, né? A gente tem, no nosso meio, sempre batido na tecla de nós sermos discípulos e também fazermos discípulos, né? E todos aqueles que têm se dedicado ao fazer discípulo, quando tem sob sua responsabilidade alguém para quem você vai ensinar a palavra, dar os primórdios da palavra, né, ensinar os fundamentos para que a pessoa conheça o Senhor Jesus e possa entregar sua vida ao Senhor Jesus e receber e tal. Aquele que está fazendo isso aprende muito mais da realidade do Senhor Jesus para a sua própria vida e tem um nível de prazer que não é conhecido por aqueles que não conseguem se dedicar a esse trabalho. Então, cada um de nós, quando recebe a palavra, deve imediatamente estar buscando passar isso para frente. Esse é o que Marcos sempre fala desse texto lá de Timóteo, né? Aquilo que recebeu, passem para homens fiéis, que vão passar a homens fiéis, homens aqui, humanidade, né? E que vão passar, e que isso aconteceu lá no primeiro século e chegou até aqui em 2025 para as nossas vidas, e é nossa responsabilidade que isso dê continuidade até o dia que o Senhor chegou o tempo. Nós não sabemos o dia, mas Ele sabe. Nós temos uma visão, parece que está se encaminhando. As pessoas do mundo não fazem a menor ideia, não sabem o que é isso. Quem não crê não entende, não faz ideia. Mas elas precisam receber essa palavra para que elas também creiam, amém? Vamos orar depois. Acho que a gente vai tirar a foto, né? Certo, Ana? Pronto aí, Joana? Fechar a porta, então. É brincadeira, tá? Fechar a porta. Cada um sabe a sua urgência aí. A Marisa está com urgência. Ela chegou do Uruguai esses dias, então tá. Amém. Vamos orar então. Pai bendito, nós louvamos o Teu nome. Realmente, a Tua palavra ela é importante para nós. Na verdade, é através dela que o Senhor conduz as nossas vidas. Nós nos alegramos porque o Senhor deixou a Tua palavra para nos orientar. E o Senhor nos ensina a nos dobrarmos a Tua palavra. E nós pedimos que o Senhor nos ajude nisso, que a Tua graça se manifeste, o Teu poder se manifeste. E que o Senhor encontre em cada um de nós coração quebrantado, para receber dessa Tua palavra e viver o nosso cotidiano, o nosso dia a dia, conforme ela nos orienta. Nós pedimos, Pai, por favor, completa a Tua boa obra em nossas vidas. No nome do Senhor Jesus. Amém? Vamos? Olha lá, o Jonatas está preparando lá. Acho que o Ana orienta aqui.